O tema desta palavra é Yahu-Ulrim e os ídolos. Quero convidá-lo a abrir comigo, por favor, o livro do profeta messiânico, Yeshua, Yahu, Isaías, a partir do versículo 8. Sua terra está cheia de ídolos, eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante do que os seus dedos fizeram. Por isso a humanidade será abatida, e o homem será humilhado. Não os perdoes. Entre no meio das rochas, esconda-se no pó, por causa do terror que vem de Yahu-Ulrim e do esplendor da sua majestade. Os olhos do arrogante serão humilhados, e o orgulho dos homens será abatido. Somente Yahu-Ulrim será exaltado naquele dia. Yahu dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados, para que todos os cedros do Líbano altos e altivos e todos os carvalhos de Bazã, para todos os montes elevados e todas as colinas altas, para toda torre imponente e todo muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco de luxo. A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente Yahu-Ulrim será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão por completo. Os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra por causa do terror que vem de Yahu-Ulrim e do esplendor da sua majestade quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia os homens se atirarão aos ratos e aos morcegos, os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos por causa do terror que vem de Yahu-Ulrim e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Chegará o dia em que todos os ídolos da terra desaparecerão. Todos os nomes de ídolos desaparecerão completamente. As Escrituras afirmam, a palavra profética nos garante, que haverá um dia quando o Altíssimo colocará tudo no chão. Tudo será envergonhado publicamente. Naquele dia os homens se atirarão aos ratos e aos morcegos, os ídolos de prata e os ídolos de ouro. Eu sei que nesse momento, enquanto eu lhes falo, algumas fábricas talvez estejam em atividade fabricando ídolos e imagens para serem vendidas nos mercados os preços mais variados. Mas tudo isso vai desaparecer, sem nenhuma importância nunca tiveram, importância alguma, e tornar-se-ão cada vez mais sem expressão, sem significado algum. Naquele dia, na volta gloriosa do nosso Salvador amado Yahushua. Eu tenho convivido com pessoas, as mais diversas preferências espirituais e religiosas. E dentre essas nós encontramos aquelas que no fundo do coração querem realmente conhecer a verdade, serem libertas e terem um encontro verdadeiro com o nosso Salvador amado. Mas também, lamentavelmente, podemos identificar aqueles que preferem continuar no ídolo, no engano, na idolatria, canonizando e ensinando mentiras que não condizem com as Escrituras Sagradas, enganando e sendo enganados. Um cego guiando o outro, ambos cairão no abismo, afirmam as Escrituras Sagradas. Mas chegará o dia que os homens se atirarão aos ratos e aos morcegos, os ídolos de prata e os ídolos de ouro. Aquilo que você tem fabricado com a sua própria mão não tem significado algum, não atende, não responde às suas orações. Ainda que Satanás queira introduzir nessas imagens algum gesto de milagre, tudo isso não passa de engano satânico que o levará fatalmente para o inferno. Naquele dia,
Os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos por causa do terror que vem de Al-Hulhi e do esplendor da sua majestade quando ele se levantar para sacudir a terra. A exortação do versículo 22, pare de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Ao invés de confiar no Altíssimo, o Todo-Poderoso, autossuficiente, autoexistente, que pode suprir a necessidade de cada um de nós simultaneamente em todo o mundo, em toda a terra, de todos quantos o invocarem em espírito e verdade, ao invés de ter esse relacionamento, essa preferência verdadeira, procuram cercar-se de ídolos de imagem, às vezes dos próprios homens, como se pudessem responder aos anseios das suas almas. Lá em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, nós encontramos uma sequência, um raciocínio dentro desse pensamento que nos conduz realmente a pensarmos seriamente no mundo atual. Portanto, a ira de Al-Hulhi revelada dos céus contra toda a impiedade e justiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Pois o que de Al-Hulhi se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Al-Hulhi lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Al-Hulhi, seu eterno poder e sua natureza, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O próprio céu, a Bíblia afirma, as Escrituras Sagradas, os céus proclamam a glória de Al-Hu, e o firmamento as obras de suas mãos, tudo testemunha a grandeza desse Criador de todas as coisas. Mas mesmo assim, muitos preferem desviarem-se para os ídolos, para a idolatria, porque o ídolo inane não lhes cobra nenhuma obediência. Pelo contrário, os deixa à vontade para praticarem toda sorte de pecado, como vemos aqui na sequência, a partir do verso 21 do capítulo 1, versículo 18 em diante de Romanos. Porque tendo conhecido a Al-Hulhi, não glorificaram como o Todo-Poderoso, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se os sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória, a rodada e Al-Hulhi imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Al-Hulhi os entregou à impureza sensual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Al-Hulhi pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Al-Hulhi se entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Al-Hulhi, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Al-Hulhi, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis,
embora conheçam o justo decreto de Al-Hulhin, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. E as Escrituras falam da morte eterna. A morte eterna. Aqueles que não obedecem à palavra de Yahuwah.